Ora, hoje vamos falar neste vídeo sobre a ansiedade, mas de crianças e adolescentes. Porque eles também a têm, não é? O problema todo é que nós desvalorizamos muitas vezes a ansiedade das crianças e dos adolescentes porque achamos que eles não a devem ter, não estão na idade de ter ansiedade. Mas cada vez mais os dias têm pressão. As escolas, os ATLs, ou os centros de estudo e mesmo os desportos exercem pressão e de repente temos crianças e adolescentes que não sabem gerir a ansiedade porque nunca a tiveram, não é? E de repente nem sabem associar a que é que têm ansiedade. A ansiedade em si são estados preventivos de medos e de receios e de inseguranças, não é? Vão lá ver o meu vídeo que tenho no meu canal sobre a ansiedade nos adultos, não é? Um adulto consegue associar a ansiedade a um estado de espírito, a uma situação concreta, a algo que fez ou que não fez, ou que devia ter feito. A criança e o adolescente não têm esta noção. Por isso, este vídeo vamos desconstruir aqui um bocadinho a ansiedade das crianças e até dar-vos uns truques para vocês conseguirem falar com as crianças e adolescentes sobre isto, não é? Porque muitas vezes os adultos desvalorizam, mas as crianças também. Para já porque nós associamos muito a ansiedade nos adolescentes e nas crianças e nos adolescentes a birras, a comportamento de oposição, a personalidades fortes, a indiferenças, a maus comportamentos e nada disto tem a ver com a ansiedade, não é? Ora, nós estamos em setembro, é o mês em que eu estou a gravar este vídeo, e setembro é um mês muito mau para as ansiedades das crianças e adolescentes. Porque nós vimos de férias e férias grandes, por isso muito tempo de inatividade, e vão começar as aulas, ou os centros de estudo, ou as atividades desportivas. E isto, obviamente, é uma adaptação, uma nova adaptação a novas realidades, onde a ansiedade aqui vai ser muitas vezes o estado de espírito das crianças e dos adolescentes. Não é? Por isso, vamos lá falar um bocadinho então sobre a ansiedade. Onde é que se vê a ansiedade nas crianças e nos adolescentes? Não é? Muitas vezes nós vemos logo à partida no sono, não é? Quando as crianças e os adolescentes começam a ter maus sonos, por isso o que é que são maus sonos em crianças e adolescentes? Mais curtos, interrompidos, com muitos sonhos, com muitos medos durante a noite, por isso acordares e chamares, ou irem para a cama dos pais ou dos irmãos, tudo isto revela ansiedade. O sono é onde nós vemos, porque o sono proporciona descanso e relaxamento. Ora, a ausência dele gera cansaço, tensão e muitas vezes ansiedade, não é? Os estados de humor, cada vez nós vemos as nossas crianças e adolescentes com estados de humor muito voláteis. De repente estão muito felizes, de repente estão muito tristes, ou de repente estão muito energizados, de repente estão muito parados, não é? Por isso, estas diferenças de estados de espírito também é um sinal de ansiedade, não é? Nas repetições mais frequentes. Por isso, quando eles estão ansiosos, começam a repetir. Ora, vou abrir aqui um parênteses. Porquê é que as crianças e adolescentes repetem quando estão ansiosos? Porque é o que conhecem. Eles repetem o que sabem. Estão na zona de conforto deles. Uma criança ansiosa, ou com ansiedade, uma criança ou adolescente, não são curiosos. Não é? Eles resguardam-se na zona de conforto e repetem aquilo que sabem. E por isso, quando nós os vemos a repetir muitas vezes até maus comportamentos, eles estão ansiosos. Por isso, nós precisamos de os fazer parar e retirá-los desse estado, não é? Eles ouvem menos. Se estão ansiosos, não estão focados, não estão com uma escuta ativa. Por isso, ouvem menos. Nós podemos, muitas vezes, dizer-lhes 3 ou 4 vezes a mesma coisa e eles não ouviram. Sabem que nós estamos a dizer palavras, sabem que nós estamos a falar com eles, mas não estão com a escuta ativa. Por isso, não estão a associar uma voz de comando ao que se está a dizer, não é? Não completam tarefas. Crianças ansiosas não completam as tarefas, deixam as tarefas a menos ou andam dispersos em muitas tarefas, não é? Aqui entram então os jogos de computador ou de telemóvel, não é? É uma atividade, e agora ouçam bem, pais e mães, é uma atividade que os relaxa. Por isso, às vezes, eles estando ansiosos e nós, como castigo, porque não detectamos a ansiedade, estamos a detectar maus comportamentos, retiramos-lhe, por exemplo, os telemóveis e as Playstations ou os computadores, não é? Estamos-lhes a retirar um modo de relaxamento. Vocês, pais e mães, andam com o telemóvel todo o dia.
não veem isso como algo prejudicial, apesar de ser algo que é viciante, não é? Todos nós. Mas depois vemos crianças com os telemóveis e achamos que isto é um vício mau. Eu, como psicólogo, cada vez mais tenho como missão convencer os pais de que os telemóveis, os computadores e as Playstations, por isso, os jogos que eles fazem, as atividades que eles fazem nas redes sociais, a comunicação que eles insetam nas redes sociais, inclusive nos jogos, nos chats, empodera as crianças. Eles são muito bons nisto. E nós desvalorizamos isto. Ora, o futuro vai ser isto. Não vai ser o médico, o economista, o canalizador ou o eletricista. As profissões que nós conhecemos e queremos que os nossos filhos estudem para ser. Vão haver novas profissões que ainda já nem existem. Vão haver profissões que exigem outro tipo de capacidades e de skills, onde eles são muito bons, e é na realidade virtual, não é? Todos estes jogos onde eles são muito bons na motricidade fina, na memória, no conquistar desafios, no passar etapas, no comunicar com os outros em jogos, isto dá-lhes capacidades que eles não têm na realidade. Eles têm ali. Muitas vezes nós vemos crianças que na realidade até são crianças mais submissas, crianças passivas, crianças que no grupo são comandadas. E depois nos jogos eles sabem organizar, sabem mandar, são assertivos, sabem organizar. Ora, é a mesma criança, só que estão num outro contexto. O contexto virtual é onde eles são bons. E, se eles se sentem lá bons, são bons no virtual, sentem-se lá felizes. Se sentem lá felizes, estão mais empoderados. E o que é que nós fazemos? Retiramos-los deste contexto. Têm que perceber muitas vezes que quando vocês chamam os vossos filhos para jantar, para tomar banho, para seja o que pouco for, e eles não vos obedecem à voz de comando, muitas vezes eles estão numa destas atividades em que não podem parar. Porque estes jogos, as publicidades, os filmes são feitos para não deixar as vossas crianças e adolescentes pararem. Um jogo não tem pause, não tem stop. Eles não podem parar. Por isso, se eles estiverem quase a atingir uma etapa, a passar determinada pontuação, vocês podem lhes chamar 15 vezes, eles não param. E se pararem, vão parar mal dispostos, vão parar com mais educações, porque eles estão contrariados. Isto é uma atividade de relaxamento. Ora, como é lógico, aqui um dos pais e as mães têm que controlar esta atividade é no tempo, limitar, não é? Durante as aulas eles têm 10, 15, 20 minutos de atividade de telemóvel, nas férias pode ter 1, 2, 3 horas, não é? Imaginem agora vocês adultos serem limitados a 10 a 15 minutos por dia no vosso telemóvel. Obviamente vocês nem sabiam gerir o resto do tempo, porque isto passou a ser um complemento, um empoderamento, uma ferramenta que nos acrescenta, não é? São vícios que são criados à humanidade e se nós estamos viciados neles, só temos neste momento que ver onde é que temos benefícios e malefícios. Por isso, vocês têm aqui um poder até de castigar as vossas crianças retirando tempo de telemóvel ou de computador ou de televisão, retirando ou aumentando para os premiar, em vez de estarem a bater ou a gritar ou a darem castigos que eles não percebem. Vão para o vosso quarto. Ora, eles vão para o quarto, vão brincar, porque eles têm lá outras coisas sem ser os telemóveis, as televisões e os computadores. Temos que ser mais assertivos na maneira como lidamos com as crianças. Ora, isto chega aqui a uma outra atividade que é como é que nós lidamos com as crianças e com os adolescentes. Com os adolescentes temos que lhes dar tempo e que temos que lhes dar a capacidade de os ouvir. Porque eles não conseguem falar com os pais e com as mães porque eles acham que os pais e as mães estão sempre na crítica. Nada do que eles fazem é bom. Não é? Mesmo que eles sabem que o que estão a fazer é muito bom e que os pais não sabem fazer o que eles estão a fazer. Mas nós temos aqui um choque de gerações, não é? Eu comecei o vídeo com este pequeno objeto, que é um pequeno objeto que vende-se em qualquer loja de brinquedos, inclusive nos chineses, não é? Que algo que relaxa as crianças e os adolescentes, não é? Eles têm muitos destes truques para relaxar. Nós é que muitas vezes, como adultos, não os percebemos porque nós vemos-los com isto, mas não sabemos o que é que isto faz.
Peguem nas coisas dos vossos filhos, acompanhem o que os vossos filhos fazem para relaxar, para vocês perceberem. Inclusive, é vê-los jogar. Se vocês virem e tiverem ali 20 minutos ou meia hora a ver os vossos filhos jogar, não o que eles estão a fazer, mas como eles estão a comportar, vocês veem os vossos filhos e as vossas filhas de forma diferente. Veem-nos com capacidades que vocês não os veem na realidade. Ora, eles muitas vezes utilizam aquilo para relaxar. Este é um outro dos exemplos. Por exemplo, uma criança que esteja muito ansiosa, deem-lhes uma coisa destas, não é? Uma criança que esteja a não falar, vocês têm que ter métodos para os pôr a falar. E não é venham cá e falem com, porque as crianças não sabem começar a falar. Elas têm que emparelhar as conversas. Eu aconselho muito, por exemplo, este tipo de quadro para as crianças, isto vende-se em qualquer loja, até mesmo online, que são lojas em que nós podemos alterar aqui assim as tarefas, o fazer a cama, o tomar banho, o comer, o lavar a louça, o que vocês quiserem, não é? O estudar, e depois a criança é que vai lá pôr a seta no verde ou no vermelho. Ora, vocês podem utilizar isto para eu hoje fui feliz, hoje alguém me chateou, hoje alguém me bateu, e a criança vai lá. Eles conseguem entrar neste tipo de sistema, eles não conseguem, mas é falar, não é? Mas podem exemplificar. Como muitas vezes podemos, com as crianças, e todas as vossas crianças têm bonecos, não é? Peguem em bonecos com eles e vão se sentar. E não, em vez de falarem das vossas crianças, falem dos bonecos, não é? Hoje, como é que os bonecos se sentiram na escola? Como é que se comportaram? Não é? E eles descrevem o que os bonecos... Eles não estão a falar deles, estão a falar do que os bonecos fizeram. Ora, obviamente são eles, não é? Mas é uma outra forma de... As crianças têm cartas hoje em dia, e eles hoje em dia, muitas vezes, até os meninos trocam, fazem disto uma tarefa de desafio. Mas também têm desenhos. Falem com eles. Como é que o dinossauro hoje se sentiu? Vocês têm que ter tempo para abordar as vossas crianças, porque se vocês quiserem pôr as vossas crianças e os vossos adolescentes na vossa agenda de tarefas diárias, que chegam a casa e têm que fazer determinadas tarefas e querem lá encaixar as vossas crianças, elas não sabem o que é que vocês querem. Nem percebem, porque elas são crianças e adolescentes, não é? Vocês, ou desde pequeninos, puseram as vossas crianças a arrumar, a limpar, a ajudar-vos a fazer tarefas, e eles fazem isso como uma tarefa, ou então, se vocês nunca puseram as vossas crianças e adolescentes a fazer isso, eles nem sentem a obrigação de o fazer, porque não é a tarefa que vocês os puseram a fazer. Por isso, não percebendo, eles não fazem, não é? Os lápis e papel são muito importantes para vocês desenharem ou vê-los desenhar com eles sobre o que é que eles sentem. Existem metodologias nas escolas e nos centros de estudo que vocês podem aplicar em casa, que são pequenos autocolantes, que vocês escolhem depois, os vermelhos, as estrelas, os smiles, para identificarem como é que as crianças se portaram hoje, ou em casa ou na escola. Se vocês fizerem um quadro no vosso frigorífico e puserem lá os vermelhos de sempre como eles se portarem mal, eles ao fim de uma semana veem lá muitos vermelhos, não é? E se vocês emparelharem isto com tempo de telemóveis, tempo de computadores, tarefas de futebol, de bicicleta, o que eles gostam de fazer, por isso muitos vermelhos impedem-os de ter tempo de prazer, eles começam a portarem-se bem porque não querem lá os vermelhos, mas eles têm que ver, quantificar o que fazem. Claro, os vermelhos se portarem bem, os amarelos se portarem... os vermelhos se portarem mal e os amarelos se portarem bem. Tem que quantificar. Podem muitas vezes dar as semanadas de 2, 3, 4, 5 euros. Também serve para isto, se eles se portarem mal em determinada situação. Em vez de gritarem, vão lá e põem um vermelho. E este vermelho é menos 50 cêntimos na mesada. Façam este tipo de técnicas que eles percebam. Porque vocês gritarem ou baterem-lhes não lhes faz absolutamente nada. Aliás, se vocês lhes baterem muito, hoje em dia eles até verbalizam que isto é violência doméstica. Porque as escolas hoje em dia já ensinam às crianças todas que os pais não podem bater nos filhos. Porque, infelizmente, existem muitos pais hoje em dia que utilizam isto como técnica de autoritarismo, e isto nas escolas é para identificar estes casos para comunicar às CPCJs ou mesmo fazerem denúncias. E as nossas crianças, que às vezes levam uma palmada, quando ouvem isto na escola, o meu pai e a minha mãe também me batem, não é? Ora, claro, obviamente, aqui nós estamos a ser apanhados numa malha fina, não é? E não tem lógica nenhuma, não é? Eu acompanho muitas vezes pais e mães que são chamados às escolas porque os filhos dizem que lhes bateram.
perceberam e estes pais e mães não se revêem aqui nestas situações, porque, claro, dão-lhe uma palmada aqui e ali, mas para a criança, para ela na turma, tendo a criança a perguntar quem é que o pai ou a mãe lhes bate, e se todos a levantarem os dedos, eles, como querem pertencer a um grupo, não querem estar excluídos, também levantam, não é? Isto hoje em dia é muito complicado, não é? Por isso nós temos que ter outro tipo de técnicas e de abordagens, e nós não temos nem tempo nem paciência. Ora, se nós temos filhos ansiosos, filhos com stress, filhos com pressão, e nós não temos tempo e paciência, isto só pode dar asneira, não é? Cada vez os contextos andam mais ao desafio. Os pais depois, em vez de querem, ou são muito autoritários, ou querem ser amigos dos filhos, não é? E nenhuma destas formas é uma parentalidade saudável, não é? Parentalidade saudável é com exemplo. Ora, como é que nós vamos dizer aos nossos filhos parem lá de jogar no telemóvel se nós depois estamos com o telemóvel na mão e eles estão a ver-nos, não é? Nós não somos exemplos de anti-stress, anti-ansiedade, anti-pressão, porque nós andamos também ansiosos e estressados e muitas vezes andamos a tomar comprimidos e os nossos filhos, jovens e adolescentes, perguntam para que é aquele comprimido, é para a ansiedade e para o stress. Ora, eles não estão a tomar comprimidos para nada disto e também têm. E muitas vezes eles não compreendem porque é que os pais são diferentes dos filhos, não é? E nós temos que ter esta atenção. Os amusos, os silêncios, as birras, as respostas tortas, as mal educações, eles estarem na oposição é muitas vezes ansiedade. Setembro é um mês muito mau para isto, porque eles vão para novos anos, para, mesmo que seja com as mesmas turmas e com os mesmos colegas, eles vão ter novas dinâmicas, pode estar lá pessoas diferentes. Nos centros de estudos começam já, depois de um longo período em que eles não tiveram com os estudos a acompanhá-los, e eles, nesta mudança de ritmo, ficam ansiosos e estressados. Por isso, o que é que nós temos que ter como pais? Temos que falar com eles, temos que ter tempo para eles, temos que escolher que parentalidade é que nós queremos ter, se é autoritarismo, que geralmente nunca funciona, ou a sermos amigos dos nossos filhos, que também não funcionou. Tem que haver aqui um intermédio, não é? Não, obviamente também não podemos estar aqui numa parentalidade positiva, porque para haver uma parentalidade positiva tem que haver tempo e condições económicas, não é? E a maior parte das pessoas não tem. Por isso, hoje em dia também, vocês pais, muitas vezes, e eu às vezes ponho posts nas minhas redes sociais sobre isso, antes de vocês levarem os vossos filhos aos psicólogos ou aos psiquiatras, porque já há pais a levar filhos a psiquiatras para serem medicados, vão os pais ao psicólogo. Porque vocês precisam saber o que é que estão a fazer mal. Porque vocês são progenitores. Vocês têm que ser exemplos. Têm que saber ensinar. E às vezes vocês estão a ser piores que os vossos filhos. Só que, no comparativo, e porque vocês acham que os vossos filhos têm que vos obedecer, vocês muitas vezes não sabem como lidar com eles. Por isso, peçam ajuda. Porque os psicólogos e as psicólogas, que estão hoje em dia disponíveis para vocês, em consultas presenciais, em consultas online, hoje em dia o custo de ir a um psicólogo já é mais barato que ir a um cabeleireiro. Hoje em dia nós só arranjamos desculpas para não ir. Quando nós, se fôssemos, resolvíamos a maior parte dos nossos problemas. Seja com os nossos filhos jovens e adolescentes ou outro tipo de problemas que nós temos, não é? Por isso, pensem nisso. Está-nos a faltar tempo e paciência e os nossos jovens e adolescentes estão a ser prejudicados com estas situações.